Olá, olá a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Liga de Trauma da FAME Barbacena, FUNJOB Barbacena, especialmente a nossa aluna Radmila, pelo seu brilhantismo, pela sua dedicação, e graças a ela essa apresentação é possível. Muito obrigado, Radmila, de coração. Gostaria de agradecer também a todos os nossos parceiros, a Cirúrgica Saúde, a Medcel, a FAME, a MD Spirit, que estão aqui nos apoiando e vão permitir que a gente distribua alguns brindes no nosso sorteio, que engrandece a nossa apresentação. Agradecer a SOMIT e a Faculdade de Medicina de Barbacena pela parceria constante. E eu gostaria principalmente de agradecer a presença de todos vocês. Nós temos médicos aqui de praticamente todos os estados do Brasil. Nós vamos iniciar, então, a nossa apresentação. O ultrassom é fundamental, nunca nos ritmos chocáveis, sempre nas situações de AESP ou assistolia. E ele vai nos permitir fazer o diagnóstico de grande parte, principalmente dos mais desafiadores dessas situações, e poder mudar o prognóstico desses pacientes. Então, mais uma vez, chamando a atenção que no ACLS, e o ACLS é sagrado para a gente, nós sabemos o impacto, ninguém discute o impacto do ACLS. Nós podemos discutir o impacto de muitos protocolos de integração de ultrassom no ACLS, mas ninguém discute o impacto do ACLS, ou seja, não se pode sacrificar, não se pode prejudicar o ACLS. Sempre manter compressões de alta qualidade. O ACLS enfatiza muito isso, né? Desde 2015 que o ACLS chama atenção para que compressões estão acima até de vias aéreas e de respiração. Uma vez que as compressões fornecem algum volume corrente também para o paciente. Então, manter e não interromper. E aí vocês devem estar me perguntando, né? Existe aqui um conflito de interesse para o médico que está tratando esse paciente. Ele, por um lado, ele não pode parar as compressões. E, por outro lado, ele precisa, nas situações, vamos enfatizar, nas situações de atividade elétrica sem impulso e assistolia, ele precisa de um diagnóstico para que ele possa estabelecer uma conduta. Como compatibilizar essas duas coisas? É para isso que nós estamos aqui. Então, o ACLS ele vai nos ajudar, principalmente, a estabelecer ou descartar diagnóstico de hipovolemia, uma situação de coronariopatia grave, um infarto agudo, uma embolia pulmonar, né, maciça, um TEP maciço, um tamponamento cardíaco e o pneumotórax. São essas situações que dificilmente, por exemplo, você pensaria num tamponamento cardíaco sem ter nada, né? Falar em tríade de Beckett num paciente parado, todos nós sabemos que é complicado. A ultrassonografia também vai nos ajudar nos cuidados pós-ressuscitação, como nós vamos ver. É discutível se nós podemos estabelecer um prognóstico através da atividade que a gente vê. Nós vamos ver isso mais adiante. E se o que a gente achar no ultrassom pode interferir na nossa decisão de cessar ou não os esforços de ressuscitação. Isso nós vamos discutir um pouco mais na frente, é um tema bastante controverso. Mais uma vez, aqui vocês estão vendo um caso real em que a doutora Ana atendeu uma parada cardiorrespiratória no nosso hospital regional, e vocês estão vendo que em segundos aqui vocês têm um cronômetro para vocês acompanharem como não existe interrupção. Na hora que para a manobra, ela faz em menos de 5 segundos, ela consegue obter uma alça e estabelecer um diagnóstico. Então vamos lá, como é que faz isso, do ponto de vista de aspecto técnico? Nós sabemos que existem uma infinidade de transdutores, mas 3 transdutores são básicos para quem mexe com poucos. O transdutor convexo, também chamado de geral ou abdominal, o transdutor cardíaco, também chamado de setorial, e o transdutor linear, que é o transdutor de alta resolução, de alta frequência, que nos permite fazer acessos. Então, como o coração é um órgão profundo, a gente vai falar aqui ou de transdutor convexo, que é o transdutor mais utilizado até nos departamentos de emergência. Historicamente, os departamentos de emergência receberam equipamentos antigos do departamento de radiologia, que ninguém mais queria, e aí os emergencistas acabaram se acostumando demais a usar esse transdutor e a usar pouco transdutores melhores, como, por exemplo, o microconvexo e o melhor transdutor para se avaliar o coração, que é o transdutor setorial, uma vez que ele é capaz de entrar nos espaços intercostais e nos permitir uma avaliação melhor do coração. Do ponto de vista da janela subcostal, que nós vamos discutir depois, não faz muita diferença. E mais atualmente, nós temos transdutores como este. Isso é um transdutor, aliás, como esse, eu só conheço esse, sem querer fazer nenhum tipo de propaganda. Paguei por ele, e caro. Bom, esse transdutor, ele trabalha em diversas frequências. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, coração, rim, fígado, e também avaliar estruturas vasculares, pulmão, e coisa que a gente vai ver que é preciso, às vezes, fazer durante a ressuscitação cardiopulmonar.
Chama a atenção que quando a gente usa um transdutor cardíaco, normalmente esse transdutor ele tem um marcador, e o marcador da tela vai estar à direita, ao contrário da ultrassonografia geral, onde essa marquinha verdinha fica à esquerda do display. E nós normalmente usamos o transdutor cardíaco, exceto na derivação na janela paraesternal longitudinal, para a esquerda do paciente, o que também é diferente da ultrassonografia geral, que a gente normalmente usa para a direita. Quais são as janelas que a gente precisa dominar para fazer uma ressuscitação cardiopulmonar bem feita? Basta olhar o coração. O coração é, sem dúvida, o mais importante. Mas, muitas vezes, nós vamos precisar de outras janelas. Nós vamos precisar da veia cava inferior para nos complementar algum achado. Nós vamos precisar do pulmão. Nós vamos precisar, às vezes, da janela no FAST, né, que é a pesquisa de líquido livre na cavidade peritoneal. Algumas vezes, raras vezes, nós vamos ter que excluir, por exemplo, a possibilidade de um aneurisma de aorta, saber pesquisar a aorta. E, fundamental, que saibamos também fazer a técnica de compressão do sistema venoso profundo dos membros inferiores, que algumas vezes a fonte emboligênica de um TEP está ali na perna. Enfim, não é tão simples assim, mas também não é difícil. A gente sempre chama atenção para isso. Eu sou intensivista, sou nefrologista, não sou radiologista e domino muito bem essas técnicas porque tive um curso rápido de imersão e uma curva de aprendizado. É factível para qualquer um, inclusive para aluno de medicina. E percebam que nós não estamos falando de usos avançados. A gente, em momento algum, na imensa maioria das vezes, durante a ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo, nós usamos Doppler. Eu gostei muito desse artigo, que ele chama muita atenção para quem são as janelas fundamentais e o que procurar. Então, aqui vocês estão vendo janelas fundamentais, janelas que vão suplementar e janelas que são adicionais, que algumas vezes vão ser usadas. E é diferente da ressuscitação da situação de hipotensão grave, que normalmente os protocolos tratam dessas duas coisas. Por exemplo, o FIO protocolo, ele usa essas duas coisas. Ele é usado tanto para parada quanto para situações de hipotensão grave. Então, na parada, quais são as janelas essenciais? As janelas cardíacas, a subcostal e as paraesternais. Essas são as janelas essenciais. E o que você procura nessa janela? Você vai procurar, primeiro, a coisa é, tem ou não tem líquido no pericárdio? Como é que está a forma do ventrículo? O ventrículo direito é maior do que o ventrículo esquerdo, por exemplo? É isso que você vai procurar. Algumas vezes você vai precisar de complementar isso utilizando, por exemplo, a veia cava inferior, para confirmar, por exemplo, um quadro de hipovolemia, se você encontra ventrículos pequenos reduzidos, para confirmar um tamponamento, se você encontra um líquido pericárdio que está na dúvida se está tamponado ou não. E o pulmão, para você ver se existe ou não deslizamento entre as pleuras, o que, por exemplo, descartaria a possibilidade de pneumotórax. E, em algumas situações, você tem que complementar com as janelas do FAST, principalmente no contexto do trauma, ou numa situação de hipovolemia que você não sabe de onde é o sangramento. E, às vezes, também você vai precisar, principalmente quando vai intubar o paciente, as vias aéreas para ver se a intubação foi bem sucedida, avaliar os pulmões para ver se essa intubação foi seletiva ou não, e também ir para os membros inferiores para ali descartar uma possibilidade ou confirmar uma trombose venosa profunda como fonte emboligênica de um TEP maciço. Já na hipotensão, é diferente, o paciente não está parado. Então aí, você realmente, em todos os pacientes, você vai fazer uma avaliação mais sistêmica. Então você vai usar janela cardíaca, veia cava inferior e pulmão no mínimo, sempre, quando você avalia a hipotensão. Então, quando se avalia parada, o fundamental realmente é o coração. E pode ser que você precise suplementar. Foge do escopo de uma apresentação, eu não estou aqui querendo dar uma aula, é impossível ensinar para alguém ultrassom assim. Então, a gente acredita que se possa ensinar ultrassom em períodos curtos, mas não tão curtos assim. Obviamente, foge do escopo daqui, por exemplo, discutir, ensinar para vocês janelas. Mas eu sei que tem alunos aqui também não vão entender nada da apresentação. Eu peço desculpa àqueles que já fazem poucos, para que a gente entre um pouquinho só nas janelas. Então, o coração, por exemplo, como vocês estão vendo, é uma estrutura extremamente complexa. Você não consegue imaginar essa estrutura se você não conseguir obter uma boa janela e, às vezes, confirmar o seu achado em mais de uma janela. Então, as janelas básicas que a gente tem no coração são as janelas paraesternais, a janela apical e a janela subcostal. A gente vai falar rapidamente sobre todas as janelas da ressuscitação. Então, começando pela janela paraesternal. Vocês estão vendo aqui, o transdutor é colocado do lado do externo, para external, sempre com um marcador
começando em direção ao ombro direito do paciente. Dessa forma, você vai fazer um corte em eixo longo, longitudinal do coração, e você vai obter aqui a visualização do ventrículo direito, do septo interventricular, da cavidade livre do ventrículo esquerdo, do átrio esquerdo, da válvula mitral, da válvula aórtica, e aqui embaixo você consegue visualizar a aorta descendente. Então, essa é uma janela excelente, por exemplo, para avaliar a contratilidade do ventrículo esquerdo, a função sistólica do ventrículo esquerdo. Nessa janela, você já pode, não é a melhor janela para avaliar um derrame pericárdico, mas você já começa a olhar, olha, já tem líquido aqui, não sei se vocês estão percebendo. Aqui é a parede do ventrículo e aqui o pericárdio, existe uma lâmina de líquido. Tá visível isso, Rad? Tá perfeito, Pazelli. Ótimo. Nessa janela, então, nós já começamos a procurar um dos Fs, né? Tem fluido, tem líquido. A outra coisa, a gente já começa a olhar a forma do ventrículo. Esse ventrículo, por exemplo, ele não está na forma normal dele. Ele está abaulado, e a gente vê que ele não bate, ele não fecha. A função sistólica está muito ruim. A próxima janela que a gente usa é, saindo dessa janela que nós estávamos com o nosso marcador para o ombro direito, nós vamos agora girar o nosso marcador para o ombro esquerdo. E com isso, gente, nós vamos fazer um corte transversal do coração. Então, nós vamos ver aqui, ó, agora, abraçando o ventrículo esquerdo, nós vamos ver o ventrículo direito. E o ventrículo esquerdo vai estar aqui nessa forma, parecendo uma rosquinha, uma forma de donuts, como a gente vê na literatura americana. Então, isso aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo, aqui são os papilares. Obviamente, essa janela ela tem mais cortes, mas do ponto de vista da resitação cardiopulmonar, interessa ver isso aí. Ver bem o ventrículo direito e ver o ventrículo esquerdo. Não há tempo para ficar estudando com detalhes o coração. Então, o que a gente pode ver nessa janela? Por exemplo, uma hipocontratilidade, que como isso aqui, a gente está vendo que o coração praticamente não bate. A gente está vendo, inclusive, que tem um pouco aqui de líquido pericárdico. Então, esse ventrículo não contrai adequadamente. Aqui, por outro lado, gente, olha o que está acontecendo com o ventrículo esquerdo. Ele está perdendo essa forma redonda e está assumindo uma forma de letra D. Isso é o sinal da letra D. Por quê? Porque o ventrículo direito está tão grande e a pressão está tão grande que está fazendo um desvio paradoxal do septo. O que isso leva a gente a pensar? Opa, pressão mais alta à direita do que à esquerda, copo pulmonar. Então, num contexto de parada cardíaca, esse paciente, a não ser que ele seja um azarado de ter um copo pulmonar crônico, mas você ali na hora, talvez tenha que fazer trombólise, para que você consiga dar alguma chance desse paciente sobreviver. Saindo dessa janela para esternal eixo curto, nós descemos o transdutor e vamos até... Então, saindo daqui, descemos e vamos até o ápice do coração. E vamos obter o que a gente chama de janela apical. O coração parece de cabeça para baixo. Por quê? Porque a janela surge daqui para cá. Então, você imagina virando o coração. Nessa janela, nós vamos conseguir uma visualização das 4 câmaras cardíacas. Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Eu fiz aqui no paciente em decúbito dorsal e fiz com o paciente em decúbito lateral, que é a posição ideal, mas na parada a gente vai sempre fazer em decúbito dorsal. É a melhor janela para a gente comparar o tamanho das câmaras, para ver, por exemplo, que o ventrículo direito é maior que o ventrículo esquerdo, nós estamos diante de um corpo pulmonar. Então aqui, nós estamos vendo, por exemplo, nessa situação, um corpo pulmonar claro, olha como é que o ventrículo direito, é isso aqui, onde está o meu mouse, e o ventrículo esquerdo pequenininho aqui. Porque a pressão está muito maior desse lado. Isso aqui é um paciente nosso, com corpo pulmonar agudo na nossa UTI. Por outro lado, aqui vocês estão vendo também que a função do ventrículo esquerdo, o coração está todo dilatado, isso aqui é uma miocardiopatia dilatada, e a função do ventrículo esquerdo é muito ruim. Todas as janelas se complementam. Aqui nós vamos ver a última janela. Essa é a janela mais utilizada pelo emergencista. E muitas vezes a única janela que o emergencista conhece, infelizmente. A gente sempre está fazendo curso e às vezes eles já fizeram curso de ultrassom e dizem para a gente, olha, é só essa janela que a gente aprendeu. Mas não deveria, porque essa janela, apesar dela ser ótima, a gente chama a janela subcostal de janela coringa, porque ela permite ver tudo. Tudo que a gente vê nas outras janelas, por exemplo, função sistólica do VE, dá para ver, dá para ver. Ventrículo, comparar os ventrículos, dá para ver? Dá para ver o desvio do septo? Dá. É a melhor janela para ver o derrame pericárdico, sem dúvida. Mas, gente, essa janela muitas vezes não está disponível. O paciente às vezes comeu, às vezes alguém tentou uma intubação e o esôfago encheu o estômago desse paciente de ar. Então nós devemos, se nós queremos atender a ressuscitação, nós precisamos conhecer as outras janelas para rapidamente migrar. Vocês vão ver depois numa simulação que nós não temos tempo para perder. Nessa janela, nós podemos ver, por exemplo, se é o caso nosso, de um derrame pericárdico. Vocês estão vendo que existe um derrame, essa lâmina de líquido aqui, isso aqui é o VD, isso aqui é o VE, que é o fígado, tá? Na janela subcostal,
também ela é muito utilizada pelo emergencista, porque, pelo aquilo que eu falei antes, o emergencista, muitas vezes, ele não tem acesso a um transitor setorial. Então, o transitor convexo, ele funciona tão bem quanto setorial, quando você não tem que passar nos espaços intercostais. Então, eles acabam usando muito. Mas, olha, aqui a gente consegue ver o fígado. Então, essa lâmina de líquido aqui no coração, preto, tá, gente? O líquido no ultrassom sempre aparece preto, anecoico. E aqui vocês estão vendo uma coisa muito interessante, um pequeno derrame pericárdico, menor do que esse, mas olha como é que já existe um tamponamento. O que caracteriza o tamponamento cardíaco? O colapso das câmaras direitas, colapso diastólico das câmaras direitas. Olha, o ventrículo direito colapsa completamente, esse coração vai bater sem sangue, não tem condição de haver um retorno venoso. E aqui embaixo vocês estão vendo a janela subcostal e a gente consegue ver muito bem que existe uma disfunção, que existe um déficit acentuado da função sistólica do ventrículo esquerdo. Olha como é que a válvula mitral abre sem vontade, não abre com aquela força normal. Bom, como é que eu sei isso? Porque eu faço todo dia. Como é que vocês vão saber isso? Se vocês estudarem aqui para Babacena, vocês vão acabar sabendo, porque aqui a gente insiste nisso, e eu acho que essa é a tendência, né? Só voltando a isso, nos Estados Unidos, a imensa maioria das escolas, das melhores escolas de medicina, integraram a POCUS, né? Então, essa é uma questão de usar. Nós estamos numa situação da POCUS em que é uma quebra de paradigma. Os médicos antigos não sabem mexer com isso, da minha geração a maioria não sabe mexer, os novos médicos estão sabendo mexer, ou eles aprendem na faculdade, ou eles estão procurando saber por fora. Bom, mas voltemos à aula. Aqui, finalmente, uma janela em que agora nós viramos o marcador do transdutor para a cabeça do paciente, e se nós inclinarmos esse transdutor para a direita, nós vamos ver a veia cava inferior, que está à direita, obviamente. Se inclinamos para a esquerda, vamos ver a aorta. Então, essa é uma janela da cava e da aorta. Então, aqui nós estamos vendo, por exemplo, uma cava pequena, mas porém ela não se fecha completamente, uma cava normal para diminuída, e aqui uma cava em que há um colabamento completo das suas paredes. Aqui uma cava fixa, por exemplo, uma cava que a gente observaria nas situações de choque obstrutivo, TEP, pneumotórax, tamponamento pericárdico. E as janelas pulmonares? Existem vários protocolos de avaliação pulmonar, mas aqui, na recitação, nós vamos pegar, primeiro, o mais importante é descartar a pneumotórax. Se o paciente está deitado, o ar vai vir para a parte anterior do pulmão, principalmente aqui, né, que o paciente está em decúbito a 0 grau, então nós vamos colocar o transdutor normalmente de forma longitudinal, e aí vocês vão observar que aqui existe uma sombra de uma costela, a sombra da outra costela, mas não sei se está claro para vocês aí, eu gostaria que você me dissesse, Rad, se aqui você está conseguindo ver bem o deslizamento da pleura. Sim. Para mim aqui está aparecendo perfeitamente, Pazelli. Então, ótimo, galera. Então, o que significa esse deslizamento, gente? Significa que as pleuras estão encostadas. Se as pleuras estão encostadas, esse cara não tem pneumotórax. Isso descarta o pneumotórax, beleza? Então, isso é fundamental, porque pneumotórax é muito difícil de fazer um diagnóstico. Então, aqui nós estamos vendo, mais uma vez, o deslizamento pleural e o que a gente chama de padrão A, que são essas linhas horizontais, que tem um significado para a gente, que esse pulmão está seco, que esse pulmão não está congesto, que não tem líquido aí, que não tem inflamação nem congestão. E aí vai depender se tem congestão localizada, disseminada, vai depender de onde estão essas linhas. Como é que está esse padrão? Porque, por exemplo, se esse padrão aqui, A, chamado de padrão A, muda para esse padrão em que vocês estão vendo essas coisas parecendo um raio laser, né, que começam aqui na linha pleural e se estendem até o display, isso é chamado de linha B. Isso mostra para a gente que, pelo menos na região que você está examinando, existe um aumento do líquido intersticial. No contexto, por exemplo, de uma falência miocárdica, quase sempre isso significa aumento da pressão hidrostática e um edema agudo, né, se isso for disseminado em todo o pulmão. E aqui, gente, não sei se está claro para vocês, mas não sei se vocês estão conseguindo perceber que existe um movimento do músculo, o paciente está tentando respirar, mas a linha pleural não se mexe. Isso está claro? Está claro para você, Rad? Que essa linha pleural está parada? Sim, Pazelli. A minha tela ela é menor do que a que as pessoas estão observando, mas eu consigo enxergar isso. Então, gente, se as pleuras estão paradas e você tem uma suspeita de pneumotórax, você está autorizado a colocar um catéter, né, a entrar com uma agulha no tórax e drenar esse pneumotórax. O paciente está parado, gente. Vamos colocar isso na cabeça, o paciente está parado, não dá tempo de chamar um cirurgião. E aqui, as janelas do FEST. O FEST, ele começa pelo pericárdio, nós já mostramos o pericárdio, mas o FEST ainda tem as janelas hepato-renal, que vocês estão vendo aqui, o fígado, e o rim logo embaixo, aqui vocês estão vendo o diafragma. Se você sobe essa janela mais um pouquinho, você já vê a base do pulmão, descarta, por exemplo, a possibilidade de um derrame pleural, de um hemotórax. E aqui é a janela da pelve, em que vocês estão vendo a bexiga, isso aqui é um paciente masculino, a próstata, e você vai procurar ver se tem líquido livre aqui. Por exemplo, olha,
Nós estamos vendo aqui, ó, o rim direito, o fígado e líquido livre, preto, mostrando para a gente que tem líquido na cavidade. Aqui, gente, subindo mais o transdutor, vocês estão vendo o fígado, o diafragma e mostrando que o pulmão está literalmente boiando dentro do líquido, que pode ser sangue, por exemplo, no contexto de trauma, ou alguém pode ter feito um catéter e ele feito uma lesão. Nesse paciente, esse paciente tem um hematórax secundário a um acidente de punção. Né? Aqui, vocês estão vendo a pelve do paciente, isso é a bexiga com fole dentro, com balonete. Isso tudo que você está vendo preto não é a bexiga, gente. Isso aqui é líquido, está cheio de líquido na pelve desse paciente. Aqui fica mais claro, quando a gente faz uma avaliação longitudinal. Aqui, o balonete do fole, a bexiga, isso tudo é líquido livre. Mas não é corriqueiro, mas muitas vezes, principalmente se o paciente é tabagista, passou dos 75 anos e chega com um quadro de choque hipovolêmico, uma possibilidade que a gente não pode tirar da nossa cabeça é a possibilidade de um aneurisma roto de aorta abdominal, que é muito mais frequente. Então, como é que nós fazemos? Nós fazemos uma avaliação de toda a aorta. Vocês estão vendo que eu estou fazendo movimentos com o transdutor para tirar o ar da frente, porque esse paciente não está em jejum. Nós vamos pegar desde a aorta superior, aqui vocês estão vendo o tronco cilíaco, soltando o ramo esplênico e o hepático, aqui vocês estão vendo a mesentérica, e aqui, gente, olha aqui o sinal do Darth Vader. Vê se alguém lembra do Darth Vader aqui, a carinha do Darth Vader aqui. E vocês estão vendo aqui as ilíacas, agora a aorta e as ilíacas, na bifurcação. Você olha isso tudo e às vezes você se depara com isso daqui. Isso é uma imagem nossa, por exemplo, olha o tamanho desse aneurisma. Aqui do lado tem uma régua, tá? Você não precisa nem medir. Então isso aqui, olha o tamanho disso aqui. Passou de 3 centímetros da aorta, é um aneurisma. Então vamos continuar. Uma janela que é fundamental, principalmente no contexto do TEP, são as janelas da trombose venosa profunda. Como é que a gente examina isso? Já está mais do que validado, nada do que a gente está falando aqui não tem amparo na literatura. Está mais do que validado que a técnica de compressão de 2 pontos, ou seja, da região femoral e da região da fossa poplítea, ela é capaz de descartar a possibilidade de trombose venosa profunda. Você não precisa fazer aquele exame demorado e compreensivo que os angiologistas fazem. Então, vocês estão vendo aqui uma femoral, isso aqui é a veia femoral, a artéria femoral do lado, e a veia completamente compressível. Por outro lado, aqui vocês estão vendo uma veia poplítea com artéria aqui embaixo. Olha, quando comprime só aparece a artéria. Mostrando, então, que não tem trombo nesses vasos. A gente sabe que no evento do embolia pulmonar maciça, a perna é a fonte poligênica na maioria das vezes. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, olha, uma femoral que eu estou comprimindo. E ela não comprime, gente, já começa a mudar a artéria, mas a femoral não comprime. Por quê? Porque tem um trombo aqui dentro. Olha a poplítea. O trombo, nesse caso, é visível. Olha, o trombo está aqui bem na poplítea. E aqui a artéria poplítea. Bom, em relação a protocolos, existem vários protocolos. Desculpa o meu telefone aqui. Existem vários protocolos que falam sobre a integração da POCUS na ressuscitação cardiopulmonar. O primeiro que eu conheço, primeiro publicado, é o protocolo do Raul Breakers, em 2007. Depois vieram outros protocolos, né? Tem um protocolo famoso que todo aluno de medicina pergunta para a gente, professor, o protocolo CASA, o protocolo PER, o protocolo CAUS. Ou seja, existem vários protocolos. Qual deles vocês acham que é o ideal? Qual deles pode ser usado em todos os pacientes? Qual deles vai servir para resolver o problema de todos os pacientes? Nenhum. Assim como não tem nenhuma roupa que vai servir e vai cair bem em todos nós. Não existe um protocolo ideal. Isso aí, alguns protocolos são mais validados que outros. Tem gente que fala de protocolo que tem validação alguma, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente vai demonstrar. É usar a filosofia da ultrassonografia point of care dentro do ACLS e principalmente sem interromper o ACLS. Então, o ideal é que você tenha uma checklist. Se você seguir isso aqui, você consegue errar menos. Primeiro, se você já sabe que vai chegar, por exemplo, alguém te liga e diz, olha, nós estamos, o SAMU, nós vamos levar para o seu departamento de emergência um paciente que foi encontrado não responsivo. Você já determina a sua equipe, você já discute como é que você vai fazer, você já liga o aparelho de ultrassom. Então, preparar o equipamento, discutir, determinar a função. Quem é a pessoa que tem mais experiência aqui em ultrassom? Ah, o fulano, então fica ele no ultrassom. Eu vou ficar coordenando o ACLS, você vai ficar por conta da compressão, ou seja, fazer um debriefing, né? Um briefing, na verdade, é discutir o que vai ser feito. E depois, obviamente, fazer um debriefing para saber o que foi errado, para aprender com o próximo caso. Escanear sempre nos períodos de checagem de pulso. Jamais
Ninguém duvida, aquilo que eu falei antes, gente. Se a ultrassom vai trazer algum benefício ou não, ainda carece de grande validação. Vocês vão ver que cada vez mais os trabalhos mostram que sim, e parece lógico que sim, né? Porque como é que você vai saber o que está acontecendo com o paciente sem olhar o coração dele? Mas o ACLS é sagrado, ele não pode ser interrompido. Então você não pode colocar uma coisa que não tem tanto comprovação em cima de uma coisa já com anos de comprovação. Você vai fazer o exame durante a checagem do pulso, durante aqueles 10 segundos, e vai sair do campo, avaliar o que está na imagem, e ali você pode falar, olha, não consegui ver nada, está muito ruim essa janela, na próxima checagem de pulso eu tento uma nova janela, e aí eu digo para vocês, eu tento dizer para vocês o que está acontecendo, mas agora não deu, eu vou esperar a próxima checagem. Então espera o ciclo, né, nos próximos 2 minutos, quando parar novamente o ACLS, você entra e tenta uma nova janela. Bom, depois que você consegue a imagem e consegue saber o que está acontecendo com o paciente, você tem um diagnóstico, o próximo passo é o que você vai fazer com isso. Olha, gente, pelo que eu vi aqui, eu vi que o coração estava fechadinho, hiperdinâmico, mas a cava estava abertona. Isso está me parecendo um choque obstrutivo, e aí eu já olhei o pulmão, porque você não precisa nem esperar a checagem de pulso para olhar o pulmão, assim como você não precisa esperar para olhar as veias. Então, o coração você precisa, mas o resto você pode continuar enquanto está checando, enquanto alguém está fazendo a compressão. Eu acho, gente, que isso aqui é um pneumotórax, vamos drenar esse tórax. Então, você já avisa a equipe e prepara o paciente. E depois você complementa, depois que o problema foi resolvido, que o paciente fez o retorno da circulação espontânea, você complementa a sua avaliação. Pô, será que houve algum problema durante o ACLS? Será que alguém, por exemplo, fez um pneumotórax? Será que houve uma lesão de costela? Será que já tinha uma lesão antes e eu não vi porque foi muito rápido? Então, vou ver tudo, vou ver o que está acontecendo com esse paciente. E você, obviamente, vai usar o ultrassom para fazer os cuidados pós-gestação, que são fundamentais, né? A gente vê na televisão, é muito legal, né? O sujeito está morrendo, todo mundo lá, aí o sujeito vive, já sai conversando, todo mundo vai tomar um cafezinho. Não é essa a vida real, né? O paciente vai sair mal, na imensa maioria das vezes ele vai sair com uma disfunção miocárdica pós-PCR, que você precisa identificar, inclusive. O ultrassom é fundamental, se você fizesse pelo menos só isso, você teria... A gente sabe que esses pacientes, eles sobrevivem à ROSC, eles retornam à circulação espontânea, mas grande parte deles não chega nem a ser admitido no hospital. Quando são admitidos no hospital, uma pequena parte vai receber alta para casa. Por quê? Porque fez pneumonia aspirativa, porque evoluiu com uma falência miocárdica grave depois da parada. Então, a gente não pode esquecer que o paciente é grave. As perguntas são simples, não se faz pergunta complicada numa situação de parada. Por exemplo, existe líquido no pericárdio? Sim ou não? Não tem que ficar inventando moda. Você tem que treinar para ver isso. Como é que você treina isso? Vendo filmes. Não precisa ter visto nunca na sua vida. A primeira vez que eu vi um derrame pericárdico, um tamponamento, eu não tive dúvida que aquilo era um derrame pericárdico. Eu nunca tinha visto. Eu tinha visto em filmes. E como é que está a função do coração? O coração, primeiro, o coração é pequeno, pequenininho, e fechando, e beijando as paredes. Opa! O coração é grandão, dilatado, ou o coração é normal? O VE é do tamanho do VD, ou o VE é menor do que o VD está maior do que o VE, fechando com certeza o diagnóstico de corpo pulmonar. Como é que está a função? A função é normal? Sim, não. A função está deprimida? Sim, está deprimida. Está muito deprimida, está pouco deprimida. Então são perguntas sempre simples, que você, quanto mais você faz, mais você se qualifica para respondê-las. Bom, você vai avaliar a veia cava e o pulmão quando é necessário. Grande parte das vezes você não tem que jamais avaliar a veia cava e pulmão. Por exemplo, se você vê um tamponamento pericárdico, não tem sentido, você tem que partir para a resolução do problema. Então a veia cava está dilatada e fixa, fechando, por exemplo, um diagnóstico de um choque obstrutivo, ou a veia cava está pequenininha e beijando as paredes, confirmando um choque hipovolêmico. O pulmão, existe deslizamento pleural? Tem sangue? Tem anemia B no pulmão? Então são perguntas, tem ou não tem? Você é treinado, você responde. Uma outra questão é a intubação. Obviamente, não se dá ênfase mais para as vias aéreas como se dava antigamente, mas nós sabemos que, principalmente quando a parada é prolongada, em algum momento você vai ter que fazer uma via aérea avançada, e essa via aérea avançada, na maioria das vezes, é a intubação. Bom, o que o CLS diz para a gente? O CLS diz que a gente deve usar a capnografia, não apenas para avaliar a intubação, se ela foi bem sucedida ou se ela foi mal sucedida, mas também para avaliar a qualidade da massagem cardíaca, também para avaliar se esse paciente retornou ou não à circulação espontânea e várias coisas. Mas eu pergunto para vocês, onde é que tem capnografia? Praticamente em lugar nenhum. E não é só no Brasil.
A capnografia é muito tranquila no centro cirúrgico e alguns UTIs. Departamento de emergência é raro ter capnografia. Então, dizer que capnografia é padrão ouro para avaliar uma intubação, primeiro, está fora da nossa realidade. Segundo ponto, existe falso positivo e falso negativo na capnografia? Claro que existe. O paciente, por exemplo, pode ter A dentro do estômago, pode ter CO2 dentro do estômago. Se o paciente estiver parado e não tiver nenhuma circulação pulmonar, ele não vai ter capnografia positiva. Você precisa insuflar. Você precisa ter... A capnografia, atualmente, ela não é qualitativa, ela é quantitativa. E você tem que ir aumentando o CO2, ou seja, você tem que insuflar. Se você está no estômago e faz isso, você vai encher o estômago desse paciente de ar. E o que você pode fazer? Você pode usar a ultrassonografia para isso. Então, ela foi descrita, só voltando nesse trabalho, tá? E a gente aqui está mostrando um caso nosso. Vocês estão vendo aqui a luz da traqueia, eu estou movendo o transdutor, aqui o istmo da tireoide, os lobos da tireoide, aqui você está vendo a carótida do lado e a carótida do outro. Então, aqui dentro é a luz da traqueia. Onde fica o esôfago? O esôfago, normalmente, ele está póstero-lateral à traqueia. Ele está do lado esquerdo posterior à traqueia. Por exemplo, aqui vocês estão vendo uma intubação traqueal bem-sucedida. Você não está vendo nada. Um pequeno movimento na traqueia, mas olha o esôfago quietinho aqui, ó. Isso aqui é o mais importante. Só tem essas duas possibilidades. Ou você entuba o esôfago, ou você entuba a traqueia. Quem é aluno de medicina sabe que a lei de Murphy aqui se aplica em 100% dos casos. Se algo pode sair errado, certamente vai sair e você vai entubar o esôfago. Sempre acontece. Por exemplo, aqui vocês estão vendo a traqueia quietinha e alguém tentando, passando o tubo dentro do esôfago. Então você vê na hora e fala, opa, intubação esofagiana, pode parar por aí, que não adianta. E mais ainda, gente, você tem aquele problema da intubação ser ou não seletiva. Né? Você pode introduzir o tubo demais e a intubação ir para o bronquifonte direito. Então você usa o deslizamento. Você pode usar dos dois lados aqui, na região anterior do tórax, ou você pode ir na base do pulmão e observar, por exemplo, o sinal da cortina, que é o pulmão entrando em cima do baço, e aqui é mais claro, ó, o pulmão entrando em cima do fígado, mostrando para a gente que está sendo tudo ventilado. Então a gente confirma a intubação e descarta a intubação seletiva. Bom, vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para vocês aqui um filme. Departamento de emergência? Sim. Inconsciente? Ok, pode encaminhar. Doutor Nilo? Sim. O SAMU está avisando que está chegando um paciente inconsciente de meia idade, encontrado em via pública. Certo, mais algum dano? Não, a princípio não. Ok, vamos atendê-lo. Equipe preparada e protegida. Senhor! Não responde. Rogério, busca o desfibrilador e pega a pá, por favor, vamos utilizar o ritmo. Sem pulso central. Helder, por favor, o anteparo, inicia as compressões torácicas. Por favor. O anteparo chegou. Vamos avaliar o ritmo. Atividade elétrica ao cardioscópio, sem pulso, estamos diante de uma ESP. Por favor, inicie as compressões. Lucas, inicie as ventilações, por favor. Nilo, eu vou checar se essa compressão está de boa qualidade. Sim, Pode manter. Pode funcionar o acesso, por favor, um acesso. Compressão muito especial, por favor. Melhore um pouco. Ótimo, ótimo. Está perfeito. Mantenha assim. Rogério, pegue acesso e deixe preparado aqui, define o fluxo de 20. Por 5 ciclos, nós vamos analisar novamente o ritmo, avaliar se o ritmo é chocável ou não, que o Dr. Pazelli fará outra avaliação do ultrassonograma. Helder, por favor, fonte de voz alta, 30 compressões, Lucas, 2 ventilações de forma sincrônica. 7, 28, 29, 30. Rogério, também prepare o material de intubação, história de parada prolongada aí pelo pré-hospitalar, talvez. 7, 28, 29, 30. Rogério, passa um epinefrina, fluxo de 20 ml, fisiológico, eleva o braço do paciente. Ok. Primeira adrenalina feita, doutor. Eu vou preparar o paciente para o ultrassom.
27, 28, 29, 30. 4. Último ciclo, nós vamos analisar agora ritmo chocável ou não. 27, 28, 29, 30. Afaste todos. Ritmo organizado no monitor. Paciente sem pulso. Estamos diante de uma ESP. Inicie as compressões, por favor, nunca fique as compressões, duas ventilações. Nilo, gostaria de reportar que nós estamos diante de um tamponamento pericárdico. Minha nossa. Ok, muito bem, mantenhamos a RCP de alta qualidade. Helder, por favor, afaste, faremos a laringoscopia. O senhor mantenha as compressões, por favor. Quando eu solicitar que o senhor interrompa, por favor, Rogério, material, prontidão, intubação. Interrompa as compressões. Intubação esofageiana, por favor. Pode retirar o tubo. Gente, renuncia as compressões, Rogério, outro tubo, por favor. Muito bom, RCP de alta qualidade. Duas ventilações, retorne. A laringoscopia conseguida, não precisa interromper as compressões. Intubação traqueal bem sucedida. Por favor, Helder, ventile. Ventilação positiva à esquerda. Deslizamento também positivo à direita. Intubação não seletiva bem sucedida. Ok, obrigado. Muito bem. 30 segundos, nós vamos analisar o ritmo. Rogério, por favor, monitorize o paciente. Daqui 30 segundos analisaremos o ritmo novamente. Mantenha a RCP de alta qualidade, de forma sincrônica, muito bem. Adrenalina feita, doutor. Rogerinho, por favor, preciso de material para pericárdio sem tese em seguida. Ok, 2 minutos, afaste todos, afaste Lucas. Atividade elétrica no monitor, ritmo organizado. Tem pulso. Sem pulso. O paciente continua em AESP, por favor, a pericárdio sem tese. Reinicie as compressões, Helder. Material do pericárdio sem tese. Lucas, ventile de forma sincrônica. Eu vou preparar para pericárdio sem tese. Atenção aqui. Ok. Aguardo a autorização, Nilo, para pericárdio sem tese. Ok. Por favor, eu posso usar ou a via subchifoide ou a via apical. Por favor, não contamine meu campo. Ok. Muito bem. Mantenha a RCP de alta qualidade. Eu vou preparar pericárdio sem tese. Ok. Pericárdio sem tese bem sucedida. Vamos retornar às compressões. Ótimo, muito bem. Vamos analisar o ritmo daqui 2 minutos. RCP de alta qualidade, de forma assincrônica, 100 a 120 compressões, 5 a 6 centímetros de profundidade. 2 minutos, afaste todo mundo, todos se afastam. Ritmo organizado. Ritmo organizado no monitor, palpando o pulso, com pulso. Tivemos retorno de circulação espontânea. Atividade elétrica no cardioscópio, o paciente estável hemodinamicamente. Enquanto preparamos o protocolo de pós-parada, Dr. Pazelli, por favor, avalie a função miocárdica e o tamponamento, como estamos. Rogério, prepare para a gente, por favor, as drogas vasoativas. O paciente mantém um derrame pericárdico, porém sem sinais de tamponamento, sem sinais de colapso das câmeras direitas. Ele não tem mais repercussão do tamponamento.
porém me parece que a função ventricular é muito reduzida. Com certeza, eu confirmei aqui pela paraesternal. E a gente pode também observar na paraesternal o eixo curto, que ele tem uma função ventricular muito reduzida. Muito provavelmente se trata de uma disfunção miocárdica pós-parada, Nilo. Eu sugiro dobutamina. Sim, senhor. Okay. Vamos observar também, Nilo, se houve algum tipo de pneumotórax durante as manobras, né? Então nós estamos observando que o deslizamento pulmonar está mantido. Mantido também à esquerda. Não tem derrame pleural à direita. E a ausência de derrame pleural também à esquerda. Ok, Nilo. Ok, obrigado. 4 ampolas de dobutamina em 210 ml de solução fisiológica. Quantos ml? Vamos iniciar com 5 ml dessa solução padrão, junto com a norepinefrina até manter uma PA média, VAG CPI, um eletro de 12 derivações e, por favor, preparar para transferência do paciente para UTI. Então vamos agora entrar numa situação de simulação. Então nós vamos fazer simulações clínicas, sempre partindo do princípio que o paciente foi encontrado não responsivo, foi avaliado a responsabilidade do paciente, não respondeu, foi ativado o serviço médico de emergência, foi solicitado o monitor desfibrilador, iniciado o protocolo do ACLS. Correto? Nós vamos ver alguns casos, em todos eles não se observou taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular. Ou seja, o protocolo é sempre de AESP e assistolia, que é onde cabe o ultrassom. Está claro isso para todo mundo. Então, o paciente foi submetido sempre a 2 minutos de respiração cardiopulmonar e depois daqueles 2 minutos, como nós mostramos no filme, nós entramos na hora de checar o pulso e observamos o ritmo, no máximo em 10 segundos. Tranquilo, gente? Todo mundo entendeu que não se interrompe o ACLS. Então, vamos lá. Essa paciente, então, gente, o que a gente observa? Esse é um caso real da nossa UTI, esse filme é nosso, tá? De uma paciente em PCR, na nossa UTI, vocês observam aqui o coração, tudo isso que vocês estão vendo preto em volta do coração, gente, é líquido. E aqui, as cavidades direitas, está muito ruim, tá? Nós viemos com um iPhone, porque nosso aparelho não grava. E vocês estão vendo aqui que o ventrículo direito e o ato direito estão completamente colapsados, tá? Nesse caso, nós nem fizemos a veia cava, mas se fizéssemos a veia cava, isso aqui é de outro paciente, só para mostrar a simulação, ela estaria aberta e fixa, porque é um choque obstrutivo. Bom, o que a gente faz num caso como esse? Obviamente, isso aqui também não é o caso do paciente, tá? Eu peguei na internet, isso aqui vocês estão vendo uma pericardicentese guiada, e aqui, antes de se fazer a pericardicentese, e depois que nós fizemos a pericardicentese, observa que agora está dando para ver as câmeras direitas, e que ainda existe líquido, mas a paciente saiu do tamponamento. Então, ou seja, nesse caso, como é que a gente pensaria nisso sem ver o coração? Muito dificilmente a gente teria coragem de enfiar uma agulha numa paciente do nada. Essa paciente não tinha história alguma. Chegou para a gente assim. Bom, vamos ver um outro caso exatamente igual ao primeiro, exceto pelos achados ultrassonográficos. Olha o que nós vamos ver aqui. Aqui vocês estão vendo uma janela subcostal e os ventrículos, estão percebendo que o coração está pequenininho. Tanto o ventrículo direito aqui em cima quanto o ventrículo esquerdo, eles estão beijando a parede. Eles estão encostando as paredes, fazendo aí uma fração de ejeção de 100%, mas de 100% de quase nada, porque não chega a volume. A cava encosta as paredes, mostrando que é um quadro de hipovolemia. O pulmão confirma isso, olha. O pulmão tem um padrão A, não tem linha B. E quando nós estendemos o exame e vamos para a janela do FAST, nós achamos líquido na cavidade. Correto? Vamos para um outro caso. Tudo exatamente igual. Né? Exatamente, mas nós vamos agora às imagens ultrassonográficas, vamos ver o que a gente vê aqui. Olha só, isso aqui é o ventrículo esquerdo, isso aqui é o ventrículo direito. O ventrículo direito não está maior do que o ventrículo esquerdo. Não existe líquido em volta, ou seja, não tem fluido. O ventrículo esquerdo não está aumentado, isso aqui não é um TEP, mas, gente, o ventrículo esquerdo está muito hipofuncionante, tem uma disfunção severa. A cava aberta, o que condiz com essa disfunção severa do ventrículo esquerdo, e o pulmão com padrão B. Bom, isso aqui depende do contexto. Um paciente que é saudável,
que não tinha uma insuficiência cardíaca que faz isso de uma hora para outra, muito provavelmente ele fez uma trombose coronariana. Ele fez um infarto, pegou uma região, por exemplo, um tronco na coronária esquerda, e o pulmão e o coração praticamente para. Nesse caso é trombólise. Vamos ver um outro caso, exatamente igual, tudo igualzinho, mas o que a gente observa agora, gente, é que o ventrículo direito, é isso aqui onde está meu mouse, está vendo, Rad? Admila? Não estou conseguindo. Ah, sim, agora eu estou conseguindo ver seu mouse. Porque estava Então, o meu mouse está aqui, ó, mostrando o ventrículo direito muito maior do que o ventrículo esquerdo, olha. Tá claro isso para vocês, gente? Tá claro. Então, sim, isso aqui, se o ventrículo direito é muito maior do que o ventrículo esquerdo, isso aqui é um corpo pulmonar, tá? A cava, como em todo quadro de choque obstrutivo, está aberto, o pulmão tem um padrão A, e a única coisa que a gente precisa interromper o ACLS aqui é para ver isso aqui, tá? O coração. Nós podemos ver o pulmão e podemos ir para os membros inferiores, e aqui continua vendo meu mouse, Radi? Continuo, sim. Vocês estão vendo aqui a veia poplítea trombosada com a artéria poplítea embaixo. Então, essa aqui é a fonte trombogênica e a consequência disso é um TEP maciço. Esse paciente, obviamente, tem que ser submetido a trombólise de urgência. Bom, aqui mais um caso exatamente igual. E o que a gente encontra? A gente encontra um coração até hiperdinâmico, né? Lembra até uma hipovolemia, mas a cava está aberta, o que é paradoxal. Por que não chega sangue aqui e a cava está aberta? Pode ser que alguma coisa esteja obstruindo o fluxo de sangue para o tórax. Essa coisa, por exemplo, pode ser um pneumotórax. Quando eu olho aqui, ó, eu vejo que não tem deslizamento. Agulha, na hora, não tem conversa. Tranquilo? Vamos para um outro caso, esse é um pouco diferente, porque, como vocês estão vendo aqui, gente, não é mais uma atividade elétrica sem pulso. Isso é um ritmo de assistolia, certo? Quando a gente vai para o coração, o que a gente encontra? Coração parado. Isso aqui não é uma foto, tá? Isso é um filme, o coração está parado. Então, essa realmente é uma sistolia verdadeira, né? O que a gente tem para fazer aqui é massagem, adrenalina, e tentar aí ver se esse paciente volta. Bom, mais um outro caso, o último. Nós estamos vendo novamente um ritmo de assistolia. Mas, quando a gente vai para o coração, não sei se você está conseguindo ver daí, Radmila, se as outras pessoas também vão conseguir ver. Existe um movimento fininho do ventrículo. Olha aqui o folheto da válvula mitral anterior, como é que ele fica mexendo o tempo todo. O septo mexendo e a parede do ventrículo também mexendo, tremulando. Vocês estão vendo isso, gente? É possível observar assim, Pazelli. Então isso é uma fibrilação ventricular, gente. Na verdade, aquilo ali não era uma sistolia. Aquilo é uma fibrilação ventricular fina que foi interpretado como uma sistolia. Isso aqui, então, tem que ir para o choque, adrenalina e choque. Está vendo como é que muda completamente o ACLS? Nós vimos aqui 7 casos completamente diferentes, com apresentação clínica igual. A gente não tem como manter a mesma coisa em 7 casos que são diferentes. Como é que eu sei que esses casos são diferentes? Eu sei porque eu vi o coração, porque se eu não tivesse visto o coração, eu ficaria imaginando. Como é que eu ia imaginar, por exemplo, que isso aqui é uma fibrilação fina? Ah, tudo bem, eu posso aumentar o ganho, como manda o ACLS. Mas você sabe que na hora da parada lá, o que acontece é que esse paciente fica com uma sistolia. Bom, a presença ou ausência de atividade cardíaca no POX é fundamental no prognóstico, não tem dúvida quanto a isso, tá? Existe, quando você vê o coração do paciente parado, como esse aqui, como aquele outro que a gente mostrou, que, aliás, aquele filme foi gentilmente cedido pela doutora André, que trabalha com a gente, esse aqui é de um colega do Infocus. Então, quando você vê o coração parado assim, você já pensa, olha, o prognóstico desse paciente é pior, mas você está autorizado a suspender as manobras se você encontra um coração parado? Esse estudo, por exemplo, tentou responder isso. É um estudo observacional multicêntrico, foi realizado nos Estados Unidos e no Canadá, em várias unidades de departamentos de emergência. Esses pacientes foram arrolados só se eles tinham um ritmo de assistolia ou atividade elétrica sem pulso, que foram atendidos fora do hospital ou dentro do departamento de emergência. Os pacientes, eles só foram... Os pacientes que tiveram uma recitação cardiopulmonar muito rápida, com menos de 5 minutos, não houve nem tempo para fazer ultrassom, eles foram excluídos. O POX foi realizado logo no início, assim que pôde, sempre seguindo o ACLS, e no final. O desfecho primário desse estudo foi sobrevida à admissão hospitalar. O desfecho secundário foi retorno da circulação espontânea ou sobrevida à alta hospitalar. E o que se observou? Olha, um estudo muito grande, né? 793 pacientes entre maio de 2011 e novembro de 2014. O ritmo inicial foi a sistolia em 350, metade dos pacientes praticamente, um pouco menos. A atividade elétrica sem pulso em 327, e se observou
que esses pacientes apresentaram em algum momento taquicardia ventricular e fibrilação, mas depois evoluindo para a ESP ou a sistolia, por isso que eles foram incluídos. 208, ou seja, 25,6% desses pacientes sobreviveram à ressuscitação inicial, 114, 14,4% sobreviveram à admissão hospitalar, mas olha só como é que esses números são dramáticos, gente. Se você acha que você ressuscitou o paciente, mas a maioria morre depois. E só 13, 1,6% dos pacientes receberam alta hospitalar. Vocês podem falar assim, poxa, mas esses dados são ruins, esse pessoal é ruim de serviço, porque o que a literatura mostra é que sobrevida é maior do que isso aí. É verdade, mas não se esqueçam que esse estudo excluiu aqueles pacientes que foram ressuscitados muito rapidamente, que nenhum estudo anterior fez. É óbvio que traria uma sobrevida maior. Então, mas o que eles observaram? Que a ausência de atividade cardíaca no ultrassom, na avaliação inicial, foi fortemente associada à não sobrevivência. Mas 0,6% desses pacientes sobreviveram à alta hospitalar. Ou seja, é raro alguém sobreviver, mas você não pode parar, baseado somente no fato do paciente não ter atividade cardíaca no ultrassom. Então aqui vocês, mais uma vez, 793, 414 com a ESP, 379 com a sistolia. Dos que tinham a ESP, 225 tinham atividade cardíaca positiva, 189 não tinham no ultrassom. Dos que tinham a sistolia, 38 tinham atividade cardíaca e eram considerados como a sistolia, e 341 não tinham. E em relação à sobrevivência, 51% dos pacientes que tinham atividade cardíaca sobreviveram a retornar à circulação espontânea, não sobreviveram. Somente 14,3% dos pacientes sem atividade. 28,9% dos pacientes com atividade cardíaca ao ultrassom sobreviveram à admissão hospitalar, somente 7,2% dos sem atividade cardíaca ao ultrassom. 3,8% dos pacientes com atividade cardíaca sobreviveram à alta, foram embora para casa. Somente 0,6% daqueles pacientes sem atividade cardíaca ao ultrassom. Então a mensagem é: a ausência de atividade cardíaca ao ultrassom se associa fortemente a um mau prognóstico, mas não te autoriza a parar a ressuscitação. Você tem que juntar isso com outros dados. É um dado, tá? Se você está ressuscitando o paciente há muito tempo e ele não retorna, é mais um dado para ser levado em consideração. O tempo que demorou até iniciar a ressuscitação, a idade do paciente, a presença de comorbidades e tudo mais que a gente já sabe. Bom, interessante desse estudo é que ele avaliou quantos pacientes saíram do ACLS, foram desviados. Não é que as pessoas não fizeram ACLS, ou seja, fizeram coisa extra-ACLS. Derrame pericárdio foi observado em 34 pacientes, com pericardicetese realizada em 13, e sendo que a sobrevida dos pacientes que foram submetidos a pericardicetese, 15,4%, é muito maior do que a sobrevida geral. Ou seja, esses pacientes tiveram uma chance porque alguém viu o ultrassom e viu que eles tinham um derrame pericárdico, um tamponamento. Trombolítico para TEP em 15 pacientes. Com um destes, ou seja, 6,7%, também é o dobro da sobrevida geral, recebendo alta hospitalar. Ou seja, gente, essas duas condutas, pericardicentese e trombolite, só foram realizadas porque se conseguiu estabelecer um diagnóstico. Essa outra meta-análise, ela chama muita atenção que não existe evidência consistente e indubitável de que a POX possa determinar o fim dos esforços de ressuscitação. Então, nenhum achado ultrassonográfico, nem a falta de atividade completa do coração nos autoriza a parar de ressuscitar alguém. Como eu disse antes, é mais um dado na nossa tomada de decisões. Para a gente acabar, a gente tem que deixar claro que o paciente que sai de uma ressuscitação, ele normalmente faz síndromes pós-PCR. Ele faz disfunção miocárdica pós-PCR, que está presente em 75%, em 2/3 dos pacientes que são submetidos a 66% dos pacientes, desculpa, que são submetidos à ressuscitação cardiopulmonar. Obviamente, dependendo do tempo, esse paciente pode ter lesão cerebral. Existe uma lesão sistêmica desencadeada por processo inflamatório, que é a lesão de isquemia e reperfusão, já clássica, que acontece, por exemplo, nos casos de bypass, por exemplo. E essa patologia que já tinha antes, ela pode persistir, ela pode ter sido agravada pela parada cardiorrespiratória. Então, falando um pouquinho de disfunção miocárdica pós-PCR, ela evolui, como eu já falei com vocês, 2/3 dos pacientes evoluem com isso, que ela pode determinar o óbito do paciente após o retorno da circulação espontânea. E sendo que a avaliação ultrassonográfica é fundamental, porque é a maneira de você fazer o diagnóstico disso, entrar com suporte inotrópico, junto com uma droga vasoativa, porque esses pacientes normalmente são vasodilatados pela lesão de isquemia e reperfusão.
Bom, embora seja também avançado, mas é uma coisa que a gente faz, e nós também não vamos aprender com ninguém, nós aprendemos a fazer sozinhos. Essas imagens foram cedidas por um colega da França, gentilmente o Felipe Pes, mas aqui a gente está vendo que a gente pode e deve usar o Doppler transcraniano, ou se você sabe fazer, você faça, se você não sabe, peça alguém que saiba, para você avaliar, por exemplo, se houve uma lesão isquêmica. Aqui vocês estão vendo um fluxo normal na cerebral média, e basta avaliar a cerebral média, ela representa toda a circulação cerebral. Aqui vocês estão vendo que existe um refluxo aqui, ó, mostrando que tem um edema, esse paciente está evoluindo. Ainda tem tempo de você usar um monitor, usar alguma coisa, por exemplo, hipotermia, alguma coisa que permita preservar esse cérebro, e aqui vocês estão vendo um caso de morte encefálica. Ou seja, você é capaz, você pode usar o ultrassom para fazer o diagnóstico da lesão cerebral e assim, de alguma forma, intervir nesse processo. Nós vamos terminar agora, eu sei que todo mundo já está cansado, mostrando um caso clínico nosso em que nós usamos ultrassom o tempo todo. Então, é um paciente que apresentou uma parada cardiorrespiratória na nossa unidade de diálise. Então, aqui vocês estão vendo, gente, a qualidade da massagem. Eu estou fazendo ultrassom durante a massagem. Vocês estão vendo que o ventrículo está comprimindo. Na hora, quando eu paro, a massagem, ele para. Aqui vocês estão vendo o fluxo carotídeo durante a massagem. Olha, o fluxo na carótida, eu consigo ver que existe fluxo. Ou seja, o cérebro desse paciente está sendo preservado, porque eu estou conseguindo mandar fluxo para o cérebro. Aqui vocês estão vendo também o fluxo na femoral. Aqui, vocês estão vendo a intubação. Olha, o esôfago está aqui, ó. O tubo está passando, obviamente não está passando no esôfago, a intubação não foi bem sucedida. Aqui vocês estão vendo que existe um sinal da cortina, o baço, o pulmão entra, ó, o pulmão vai entrar, mostrando para a gente que o pulmão esquerdo está ventilado, então a intubação não é seletiva. E aqui vocês estão vendo o retorno da circulação espontânea com um ventrículo hipofuncionante, como a gente já disse, que é o que mais acontece com muita frequência. Então vocês viram o ultrassom sendo colocado do início até o fim. Eu agradeço muito, mais uma vez agradeço a Radmila, sem a qual a gente não conseguiria tornar esse evento possível. Bom, estou à disposição, eu não consigo ver as perguntas. Inicialmente, doutor Pazelli, eu gostaria de agradecê-lo profundamente pela sua disponibilidade, por essa aula ministrada com tamanha maestria. Tenho certeza que aqueles que já conhecem a POCUS, os apaixonados pela POCUS, certamente se deleitaram com tamanho conteúdo. Agradeço profundamente. Eu que agradeço. E aqueles que ainda não conheciam a POCUS, tenho certeza que foram apresentados a um novo universo, e um universo extremamente interessante, e tenho certeza que aqueles que acompanharam a aula de pertinho certamente aprenderam bastante e ficaram instigados em procurar mais.